Pessoal, de volta aqui, segundo bloco. Desculpa se eu gritei, né? Porque eu tô muito empolgado aqui, porque o assunto tá bom. A Núbia e a Liliane, como já apresentei no bloco anterior, se você não assistiu, em algum momento deste vídeo, o Pedrão, nosso editor aqui, vai colocar ó, aqui em cima. E aí você clica e assiste, mas assiste esse primeiro, tá? E depois você assiste o outro. A Núbia finalizou o outro bloco falando sobre a questão de aprender a frustração, aprender ou não. E isso nos faz, nos conduz para um tema no qual nós vamos discutir agora, que é a violência doméstica, que infelizmente vem comprometendo a nossa sociedade. Núbia, nos fale um pouquinho, porque quando se fala em violência doméstica, normalmente se imagina a violência doméstica enquanto violência física. Entretanto, há algo a se falar mais sobre violência doméstica. Você pode trazer pra gente, Núbia, por favor? O palco é seu e a Liliane vai nele também, tá? Bora lá. A gente tá rindo aqui, mas o assunto é muito sério, né? Então, Silvia, o que é violência? O que a gente entende por violência? Né? Primeira questão, eu acho que é importante a gente frisar sobre isso. Infelizmente, hoje vem crescendo cada dia mais, principalmente Belo Horizonte, Minas Gerais, é um dos estados que mais cresce o número de feminicídio. Então, assim, isso daí já dá um impacto muito grande. Muito grande, né? E por que está acontecendo isso? Onde está sendo gerada essa violência? Infelizmente, nós fomos educados socialmente, culturalmente, o homem na imagem patriarcal, né? O homem era um ser superior e a mulher era uma mulher que teria que ser subordinada a esse homem. Então, isso foi construído na nossa mentalidade, na sociedade, que a mulher ela não tinha direito. Né? Tem um dito popular que até fala assim, em relacionamento de homem e mulher, ninguém mete a colher. Um dito muito antigo, né? Que infelizmente as mulheres foram construídas dessa forma, que ninguém tinha que meter a colher. O problema, a mulher sofria ali em casa ficava calada, né? E tinha que sujeitar essa situação da violência. E nós sabemos que a violência, ela não é somente física, né? A física já é o ápice. Da violência. Exatamente. Né? Mas existe a violência psicológica, existe a violência patrimonial, e aí nós temos vários tipos de violência. E aí, como que a gente vai estar lidando com essas mulheres? E o que a gente vai fazer como sociedade, como psicólogos, como que a gente vai ajudar essas mulheres? Boa pergunta. Liliane, como que a gente pode auxiliar aí, enquanto psicólogos formados? Tem algo que a gente possa fazer? Eu sempre falo a questão muito da escuta, né? O ouvir e para dar um direcionamento sobre ouvir, ter essa escuta efetiva. O que você acha que a gente pode fazer enquanto nós, buscando aí a profissão, podemos fazer para auxiliar nessa questão da violência doméstica? O primeiro passo, né, após ouvir, né, atentamente os relatos dessas mulheres, é entender em qual nível essa violência está, porque se é algo físico, a gente precisa buscar, né, a ajuda policial, isso é um fato. E também dar respaldo para essa mulher, para ela sair dessa situação. E trabalhar a autoestima dela, porque a gente disse sobre construção, né, da autoestima no primeiro bloco. Então, isso já está enraizado no inconsciente dela. Ela precisa virar a chave, vamos dizer assim, para ficar compreensível. Novas possibilidades. Exatamente. Né? E ser empoderada, porque eu já vi muitos casos de mulheres que, principalmente por condições físicas, ficam em relacionamentos abusivos. E mulheres com um potencial enorme, mas que ouviram o tempo inteiro. Se você terminar comigo, você não encontra outra pessoa. Quem vai te querer com 2 filhos? E essa violência que é física, ela também é psicológica, ela vai sendo alimentada e inferiorizada. Então, a gente tem que trabalhar nessa vertente. Você tocou num ponto nessa questão que, normalmente, o agressor, ele vai extorquindo psicologicamente a vítima, né? Vai abalando. E sobre a violência psicológica, Núbia, como observar aí, como a sociedade, eu falo sociedade, gente, ali os familiares, os amigos, quais alguns sinais que essas pessoas próximas podem perceber que essa pessoa
que essa vítima está sendo sofrendo uma violência psicológica. Tem alguns sinais que a gente pode acompanhar? Então, Silvio, é muito interessante, porque tem pessoas que não apresentam sinais nenhum, porque é vergonhoso, né? O ser humano, nós mulheres, quem vai querer virar para um parente ou virar para um conhecido e falar, eu tô sofrendo violência? Então, tem pessoas que não mostram, não demonstram sinal. Que é muito importante a gente observar que o nosso corpo, ele expressa o nosso sofrimento, né? Então, uma pessoa que gostava muito de fazer uma tal atividade, já não gosta mais de fazer essa atividade. Uma pessoa que ela não quer mais interagir no ambiente familiar. Eu quero ficar mais quieta, eu quero ficar mais sozinha dentro de casa, eu quero... Começa a cortar os relacionamentos entre os familiares. Então, isso são alguns sinais. Mas tem pessoas que não fazem isso. Tem pessoas que ainda continuam mascarando, né, aquele problema. O que é importante a gente ressaltar que é o seguinte, a violência doméstica, um problema chama o outro problema. Infelizmente. É uma cadeia, né? É uma cadeia. Eu já tive a oportunidade de acompanhar pessoas que sofreram violência domésticas e quando você vai para a delegacia com essas pessoas, existe um quadro na delegacia que fala o círculo vicioso de um abusador. Olha que interessante. Existe um ciclo. Então, interessante mesmo, porque... a pessoa, ela vai agindo, reagindo, vai mantendo o padrão e vai repetindo. Vai repetindo e só vai aumentando. Cada vez mais vai aumentando o grau de violência. E eu achei tão interessante quando eu cheguei a acompanhar essa pessoa, que eu cheguei assim na delegacia, vi esse quadro e todos os momentos, as mulheres que estavam ali, todas elas, os comentários, a mesma coisa. Ele começou simplesmente me agredindo só verbalmente. Foi só um tapa depois, né? Não, o problema é só verbalmente. Mas esse só verbalmente, o tanto que ele atrapalha o indivíduo, o tanto que ele atinge aquela pessoa. E aí começa no verbalmente, depois no fisicamente, depois né, na forma do patrimônio, eu começo já a controlar o seu dinheiro, você já não tem tanto acesso ao dinheiro. Então, tipo assim, infelizmente, Silvia, a gente vive numa sociedade que mascara muito ainda, sabe? Coloca máscaras. Nós temos, sim, várias ações, nós temos palestras, nós temos publicidade falando sobre a violência, mas na hora que chega na delegacia, ainda a mulher sente menosprezada pelos direitos dela. Você tocou num ponto que me fez lembrar algo. Há algum tempo que eu venho pesquisando para atuar aí na psicoterapia de casal e familiar, eu venho fazendo algumas pesquisas, inclusive sobre violência doméstica. E me veio que em Belo Horizonte não existe um instituto voltado para a violência doméstica. Existem, sim, várias ações, algumas ações, palestras e tal, mas não existe um instituto de acolhimento. Eu sei que tem um no Rio de Janeiro e um no Pernambuco. Sim. E sabe o que me causa grande espanto? Eu falei, bom, vou fazer um movimento para ver o que eu, enquanto construção de sociedade, de repente, vou fundar um instituto aqui. Não tem, fui buscar ajuda na prefeitura. Eu falo com vocês, eu tô há quase 3 meses aguardando um retorno de e-mail e, pasme, do órgão de proteção do direito da mulher, que é onde eu acho que poderia viabilizar isso para mim. Eu não tive retorno. Eu parei aí porque eles não dão informação em outro e-mail. Tem que ser por e-mail. E eu até mandei uma mensagem que um dia que eu falei assim, vou lá de novo, né? Fui lá. Aí a moça falou assim, uma que me atendeu, ela me falou, a tal pessoa, não vou citar nome, não está hoje. Vou te passar o celular dela. Manda um WhatsApp para ela. Eu mandei. Ela falou assim, olha, eu não posso te passar informações por aqui, eu vou te mandar por e-mail. Eu falei, ok, mas eu já te mandei o e-mail alguns dias e mandei um outro e-mail reforçando, entretanto não obtive resposta. Nós estamos muito conturbadas aqui com o processo do mês das mulheres. Pode aguardar que eu vou mandar para você. É muito contraditório, né? Não é? É muito contraditório. Eu tinha que falar sobre isso, porque isso me veio... Eu queria pegar um gancho aqui também, porque vocês estavam falando sobre quais os sintomas, as evidências de uma mulher nessa situação. Existem mulheres
que comunicam, que chegam a pedir ajuda. Mas, muitas das vezes, na maioria das vezes, o agressor é aquele homem bonzinho. Que para a sociedade é um cara incrível. Mas só a companheira que está com ele entre quatro paredes ali, que entende de fato o que ela está vivendo. Porque eu já presenciei situações, quando eu ainda não era mais nova, não tinha um entendimento, né? Onde a mulher chegou a pedir ajuda várias vezes, e o que ela ouvia era a mesma coisa. Fulano não faria isso com você. Ele é tão bom, porque os abusadores, os agressores, eles têm essa destreza. Eles são manipuladores, né? Exatamente. Eles não manipulam só a companheira. Não. Eles criam um cenário ao redor. Exatamente. Eles acabam criando uma redoma, eu falo com propriedade na questão, porque o que os abusadores fazem? Eles tentam desassociar a sua vítima do seu meio em que vive. Então ele vai isolando essa vítima para que ele tenha um cenário perfeito para utilizar de sua violência, seja psicológica. E pasme, né, Nubia? Eu acho que nós não falamos não, que eu me lembrei agora. Violência sexual. Existe a violência sexual até dentro do matrimônio. Até dentro do matrimônio. Exatamente. Eu agora fiquei curioso. Traz um pouquinho sobre isso, Núbia. Ô, Silvio, antes de eu trazer sobre a violência sexual, eu quero te perguntar. Não. Deixa eu te perguntar. Vou virar agora a chave. É muito divulgado, é muito falado sobre a violência a respeito da mulher. Sim. Mas sabemos também que o homem sofre violência. Não tanto quanto a mulher. Polêmico isso aí. Mas que também existe essa violência contra o homem. E aí, Silvio, como é que você se depara com essa situação? Me fala aí. Agora eu te devolvo. Segura essa. Não, seguro sim, levo, porque eu não fujo de um questionamento, eu respondo, e eu não fico em cima do muro, eu respondo. Na minha opinião, primeiro ponto, um homem ele não se forma homem, ele não se faz homem por manter uma mulher de maneira agressiva. Ele não tem que ser agressivo ou para manter a mulher. Ele mantém a mulher próxima a ele com atitudes ali no dia a dia, enquanto construção do relacionamento, conduzindo um relacionamento. Um relacionamento saudável. Um relacionamento saudável. Então, Núbia, infelizmente, preconiza-se que, na sociedade, que a mulher é a maior vítima da violência doméstica. Entretanto, existe o outro lado também. Porém, não é muito divulgado, não é falado e não acolhido. Isso. Já há uma dificuldade enorme no acolhimento à mulher enquanto vítima de violência doméstica. Quando é um homem, ele é desacreditado, se ele vai na delegacia, ele é desacreditado pela sociedade. Sim. Ele é desacreditado até enquanto um homem. Exatamente. Eu já ouvi pessoas, quando o homem fala algumas questões, fala, você é camisolão, vira homem. Falam isso. E eu falo que é o seguinte, a violência doméstica, ela existe em vários aspectos. É o que nós trouxemos aqui. É a violência psicológica, é a violência moral, é a violência patrimonial. E alguns homens sofrem também da violência física. Porque eu já acompanhei casos de homens que apanharam e apanham algumas vezes dentro de casa. E entram no mesmo ciclo de que vai comentar, ou às vezes tem a vergonha de comentar, e quando comenta, eu não acredito que você passa por isso. Se anula, né? Se anula. Se anula o humano, se anula o existencial da pessoa. Então, e eu repito isso. Um homem não mantém uma mulher, um homem não prova que é homem para uma mulher sendo agressivo, sendo ameaçador. Ele prova que é homem para uma mulher nas suas atitudes dia a dia, no seu comportamento enquanto cônjuge no dia a dia. E é isso que eu sempre falo. É isso que constrói um relacionamento. Isso cai no entendimento, né, da sociedade, na construção cultural, no patriarcado, exatamente. Porque se entende que é homem aquele que é bruto e não aquele que tem responsabilidade. Sim. É sobre isso. Ser homem não é ser
o brutamontes, ser homem, não é aquele que conduz com agressividade e autoridade. A autoridade você conquista, não impõe. Exatamente. A autoridade é você construindo dia a dia, com cumplicidade, com parceria. Eu gosto de falar de cumplicidade, parceria e resiliência. E, acima de tudo, tolerância. Porque você tem que entender o lado do outro também. E é sobre isso. Pode falar que essa menina tá querendo falar demais. Formigando pra falar. Porque a gente reforça nesse ponto a importância de como o indivíduo recebeu afeto. Porque muitas vezes também a pessoa se mantém porque não é fácil sair de um relacionamento abusivo, mas porque ela não sabe outra maneira. Tem gente que realmente, de fato, entende que é amado quando apanha. Porque ela, na infância, apanhava e ouvia presenciou, né? Ou presenciou violência com os pais. Você está falando um ponto que é muito importante da gente ressaltar aqui, Liliane, porque é o seguinte, aquela criança que foi, né, acostumada, não sei se a palavra certa seria acostumada, mas que vivenciou durante a sua... Aprendeu aquele modelo de comportamento, exatamente. Né? Que tipo que ela vai projetar? Né? O que ela vai repetir? Infelizmente é isso. Tem muitas mulheres, Silvio, que sofrem essa violência doméstica e ela não sabe que está sofrendo. Sabe por quê? Exatamente. Porque a linguagem de amor dela, o que ela aprendeu como amor, foi aquilo. Aquele homem que contava uma piadinha, aquele homem que fazia uma piadinha do sentido. Para quem não falava, tá querendo falar, né? Eu acompanhei um caso recentemente, a gente tem autorização para falar sobre isso, né? Onde a vida inteira essa mulher apanhou. Ela apanhava muito dos pais. Então, quando ela entrou em um relacionamento, ela entendia que a forma de receber afeto era aquela. E ela não somente se sentia bem quando era agredida, como ela agredia com intenção de demonstrar. Aí havia uma desregulação entre o que ela pensava e aquilo que ela comunicava. Às vezes ela dizia assim, eu queria dizer que eu amo, mas eu não conseguia. Então eu arrumava um jeito de brigar, pra encostar, pra dar um tapa. E aquilo ali foi se construindo um relacionamento extremamente tóxico. Por quê? Por um aprendizado lá da infância, uma construção. Que já estava enrijecida ali. E eu acho que é esse tipo de mulheres que sofrem essa agressão que é mais difícil da gente identificar. Sabe? É mais difícil a gente identificar. Por quê, Silvio? Porque pra ela... Por quê, Núbia? Porque pra ela é a forma de amar. Infelizmente... A gente ri, mas é sério, né? E a gente tem que trazer essa coisa, mesmo que nós tratamos, às vezes, tentamos trazer de uma forma mais leve, né? Descontraída. Mas é algo muito sério que tem que se observar. E é algo muito sério que a sociedade ela tem que agir. Não é, é problema seu, ou trazer esse dialeto preconizado aí que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Por que não? Você é sociedade, você está na sociedade. Não, e devemos meter a colher, nós infelizmente. Devemos, né? Hoje, existe uma lei, Silvio, que fala que quando você mora num condomínio, num prédio, e se você ouve gritos ou escuta algum tipo de agressão entre vizinhos, e se você não denunciar, e se porventura acontecer algo com essa família, você sabia que você, como vizinho, você é responsável? Claro, total responsabilidade. Eu não sabia dessa lei ainda, né? Já está assim. Que no aspecto de lei, eu gosto muito de falar com o Rodrigo. O Rodrigo, vocês conhecem o Rodrigo? Eu não vou falar com profundidade. Eu não vou falar com profundidade, mas eu pesquisei sobre isso. Então, assim, olha a importância da gente como sociedade, como indivíduo, né? Como indivíduo, preservar a vida de uma pessoa. Falando em importância, eu temo dizer-te que, e a você também, que acabamos mais um bloco. A gente vai acabar sem eu fazer esse comentário? Pode fazer. Eu preciso também fazer mais um. Tô vendo aqui a girafinha, a Nubia vai explicar pra você. Pode finalizar o bloco com isso, Nubia. Pode fazer seu comentário então também, já, Liliane, que você aprendeu a falar. Desenvolva. A câmera não morde, gente. Então, muitos conflitos surgem pela forma como nós nos comunicamos. Sim. Existem pessoas que têm tudo para ter relacionamentos incríveis. São pessoas incríveis, mas não cuidam da forma como falam. Existem diversas maneiras de se comunicar. Eu posso dar uma ordem pro Silvio e falar assim, tira esse copo daí. Eu posso virar para ele, Silvio, você faz a gentileza de arredar o copo um pouquinho, porque tá marcando ali a mesa? Claro. Obrigada. Olha como que muda.
Então a gente pode tomar esse cuidado para quem não está em relacionamento e não quer cair, porque acontece também, já vimos casos assim. Cuidar da nossa fala, cuidar da maneira como nós demonstramos afeto e buscar ajuda psicológica, porque nós estamos aqui justamente para isso, né? Daqui uns tempos estaremos Sim. por vocês, para que a gente tenha uma vida mais saudável, relacionamentos mais saudáveis e uma sociedade mais saudável. Nós precisamos reduzir os conflitos da sociedade em si. E como nós podemos começar? Na nossa casa, na nossa vida, nas nossas relações. É Né? verdade. É começar por mim. A Como eu comunicação. quero fazer diferente com o outro, Exatamente. né? Então, já que você vai fazer diferente, faça diferente. Fala A sobre essa... comunicação. Né, comunicação, isso é muito bom. Esse aqui é o quê? Uma girafa? Muito Por que essa girafa? Muito cuidado em falar dessa girafa. Estávamos conversando na porta da faculdade e uma colega estava com essa girafinha. E a gente falando que ia falar sobre a violência doméstica, e ela falou assim, você sabia que a girafinha na psicologia ela tem um significado? Eu falei, não, como assim? Que significado é esse? É a comunicação que a Liliane acabou de falar, a comunicação violenta. violenta. Não violenta. Não violenta, gente. Por favor, violenta não. Eu tô aqui com Tudo Belo, gente, fazendo um merchandise, tá, Sil? Pode falar Tudo Belo, ó. Ó, Tudo Belo está aqui com essa girafinha. Então, assim, se você quer em casa ter um lembrete de ter uma comunicação não violenta, use essa girafinha. Essa girafinha, ela tem essa finalidade de lembrar nós como seres humanos, como indivíduos, como eu quero falar com o outro, como eu quero tratar o outro, como eu quero ser tratada. Isso é muito importante. O Rosenberg, ele traz esse conceito da comunicação não violenta, né? Exatamente. É do sentar na cadeira do outro, é de ser empático, se comunicar de uma forma com que você queria ouvir aquilo também. Isso. Não é tratar a pessoa de qualquer forma. Então, violência doméstica, nós temos que dizer um basta a isso. Nós temos que tratar as pessoas como gente, temos que tratar as pessoas cordialmente. É muito importante para todos nós, enquanto construção de sociedade, termos empatia, sabermos que o limite do outro, existe o limite do outro e nós não podemos ultrapassá-los, nós precisamos respeitá-los. Ainda que o outro não conheça. Ainda que o outro não conheça esse limite, bem lembrado, vou falar Liliane. Ela tá filosofando demais ainda hoje. que o outro não conheça esse limite, existe esse limite. E tem uma coisa muito importante chamada bom senso, que eu espero que você tenha, né? Todos então, nós temos. Nós temos. Muitos deles não usam. Não usam. Então nós vamos fechando aqui Infelizmente. nós vamos fechando esse bloco. E eu espero sinceramente que você dê uma forcinha pro canal, né? Se inscreva, compartilhe. Isso tem que crescer, isso tem que levar para a sociedade. Afinal de contas, as meninas não vão querer voltar aqui não, tá? Vamos sim. Então, nós vamos finalizando esse bloco e até mais.